Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E olha, o que nós temos para falar aqui hoje é coisa de absurdo, né? Vamos usar o português meio... Vamos lá, mineiro, meio mineiro. Mineirês. É coisa de absurdo. Tem problemas de arbitragem, tem bola de ouro... Tem o João Paulo perguntando cadê o Santos. E tem muita gente aí, tem Flamengo vendo o Cruzeiro aí no retrovisor. E tem o Fluminense do Renato Gaúcho lá no fundo também, lá, né, preocupado com o jogo de hoje na Sul-Americana. Mas vamos começar aqui para a gente poder, né, ter aí uma definição de tudo isso que nós estamos planejando aqui. Quem que eu começo hoje, doutor? Isso aqui é o determinado. Começa logo pelo doutor. Doutor, né? O Santos ganhou uma e tal, mas antes vamos lá. O senhor está bem? Está tudo tranquilo? Bem. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Roy. Boa tarde, professor Bosco. Quase boa noite. E muito calor. Tá né? quente. Chuva veio, deu uma chuva aí pesada, foi embora. Ontem chuviscou novamente e vamos que vamos para o nosso Tribuna do Esporte lá com os comentários do João Paulo. João Paulo querendo já agulhar. Já criticou. Pois é, querendo agulhar. Mas ó, João Paulo, peraí. Ó, João Paulo, o Santos saiu lá da zona de rebaixamento. Viu? Podia ter ganho de São Paulo aí de 3-4-0. Não fez porque não acerta, não chuta dentro do gol. É esse o problema. 17 finalizações contra 2 de São Paulo. E não marca gol, porque não chuta, quando chuta para fora. É esse o problema. Pois é, eu até queria falar que ele falou que marcou gol de sorte. Vamos lá, meu amigo Fluminense, o professor João Bosco. Pó de arroz. Pó de arroz. O meu destaque aqui é do Fluminense, né? Que eu só torço para 2 times, no mundo inteiro. Aí não precisa nem falar, né? O Fluminense ganhar e o Flamengo se dá mal. Se lascar. Não me interessa com quem. Eu, como trabalhei como técnico, natação, futsal, society, futebol de campo, tem uma coisa no esporte que quando ela entra, você tem que tomar cuidado. Lembra do chute Everaldo? Agora tem que o Soteldo é pé frio. E você tem que afastar isso imediatamente do grupo. Porque só de falar na escalação dele já gera aquela energia negativa. Entendeu? Futebol tem muito. Vocês lembram do passe do Toninho Cerezo pro Falcão? Que o Paulo Rossi intercedeu e fez gol? Passe errado. É o mesmo problema hoje do Fluminense. E o Renato adora o Jefferson Soteldo e o centroavante Everaldo. Para mim, há muito tempo o centroavante do Fluminense tinha que ser o Serna e qualquer ponta direita lá. Bota o João Kennedy, bota o Riquelme, bota o Keno, qualquer um, o Lavega, e manda o Soteldo embora urgentemente. Mas eu gosto do jogo do Soteldo. Ele é muito ciscador. Só cisca, parece galinha. Meu amigo Um Roy! minutinho. Meu amigo Roy! Quero o Soteldo de volta. Ele, quando entra no time do Santos, ele agita a defesa adversária. Ele é bom no 1 contra 1. Meu amigo Roy! Não, presidente. O Flamengo está começando a tremer nas bases aí, tá começando a se preocupar aí com Palmeiras e Cruzeiro e Mirassol. Boa tarde, Tudo bom, boa presidente. tarde. Boa tarde, Wilmo. Boa tarde, professor Bosco. Boa tarde. Certo? Só um minutinho, ele falou que torce para 2 times, o Fluminense Se contra o Flamengo. o resto, E você? E relembrei aqui o Zé Maria Escassa É o e contrário? Não. o Nelson Rodrigues. Eu fora daqui das câmeras, eu sou flamenguista até debaixo d'água. Agora, trabalhando, eu sou um profissional de imprensa, sou um jornalista, certo?
Então pode sentar o Paulo do Flamengo, quem quiser, sem o menor problema, eu não pego pilha, até porque, certo? Esse rapaz aqui está calejado e faz tempo. Mas complementando boa tarde, eu diria o seguinte: João Paulo, um grande abraço, não o conheço pessoalmente, mas tem muita gente dizendo, presidente, que o João Paulo está dando quanto, porque só se fala o programa todo no João Paulo. O João Paulo já mandou uma lata de... Será que ele é essa potência toda e tal? Com todo o respeito, João Paulo, é brincadeira, mas tem alguns comentários. Pô, pessoal, só o programa todo é falando do João Paulo. Será que o Bahia e o Palmeiras estão com essa bola toda para o João Paulo ser a estrela do programa? O João Paulo tem um... O futuro dirá. Tem uma cadeira cativa aqui. Ah, bom. Entendeu? Então explique. O João Paulo é um torcedor Ferrenho, do Bahia ou do Palmeiras? do Palmeiras. Do Palmeiras. E do Bahia Contra o também. Santos. E do Bahia. Ah, sim. Contra o Santos. Então toda vez que põe lá um recadinho lá, doutor Wilmo, Neymar machucou de novo. Aí essa última agora, eu até esqueci de escrever aqui, mas eu sei de cor. Ele falou pro doutor Wilmo fazer ir nesses pais de santo. Sal grosso. Banho de sal grosso. Fazer um banho de limpeza. Eu, como bom baiano, entendo o que é isso. É pegar 50 quilos de sal grosso e espalhar lá no CT Rei Pelé. Espalhar lá. Mas vamos começar o nosso programa. Brincadeiras à parte. Ô, João Paulo, Vamos lá. além de você, tem a Cristina lá em Belo Horizonte, tem o Mauro lá em São Paulo, tem o Tião lá em Palmas. O Tião é o seguinte, ele é dono de um churrasco, um restaurante que só vende churrasco de primeira lá em Palmas. Já convidou a gente para ir lá. Aí Quer dizer que o churrasco de Palma de primeira só tem lá no Tião? Não, lá no Tião. Dizer que lá, para arrumar lugar para ir lá, tem que marcar com antecedência. 4 meses. Uma semana. Ah, Lá no Rapaz, Tião. você está falando em BH aí, mandar um abraço para minha amiga jornalista, torcedora do Galo, Mariana. Um abraço, Mariana. Mariana, ó, um abraço para você também. Sou cruzeirense, mas mineiro é mineiro, né? Só lá na hora do pega. Mineiro é o baiano cansado, você sabia disso, Agora, presidente? eu sei. Ia pro Rio. O mineiro gosta de pão de queijo e Cachaça. cachaça branca. Menos em Paracatu. Menos em Paracatu. É só o queijo. O hotel em Paracatu Paracatu. é só o queijo. Hotel em Paracatu não tem pão de queijo no café da manhã. É só queijo. Que é a terra do queijo, né? Não tem pão de não queijo. tem. Não, Mas não por tem, que proibido. vocês não servem pão de queijo? Não, é porque quem vem no café primeiro come o pão de queijo todo. Foi a resposta que nós tivemos. Só tem gozador. Mineiro, deixa quieto. Bom, então nós vamos E eu não começar falei o nome aí. do hotel, hein? Não falou. Vamos começar aí. Vocês acharam justo aí a bola de ouro para o Dembélé do PSG? Para quem é a pergunta, presidente? Para todos. Pode começar. Ao meu mesmo amigo tempo, todos Roy. falar ao mesmo tempo, então vamos lá. Não. Eu não completei aqui, ó. Rafinha, 5º e Vini Júnior, 16º. Não, o Vini Júnior, 16º, estão sendo bondosos com ele. Porque o futebol que ele vem jogando, as 10 últimas partidas, era para ser o 50º. O futebol dele, eu acho que ficou, não sei se no vestiário, se em casa. O futebol do Vini Júnior caiu e caiu assustadoramente. Certo? Agora, existe na FIFA, como existe na CBD, como existe em qualquer outra federação, uma coisa chamada politicagem. Política. É por isso que lá no Congresso eu ganhei o apelido ou pseudônimo. Até hoje tem, certo, essa discordância de ser o polêmico. Não é que eu gosto de polêmica, agora eu falo, eu vou na ferida, doa a quem doer. Eu costumo dizer nas minhas redes sociais, está lá no meu status, 100% franco,
doa a quem doer. E isso eu faço na minha vida privada, na minha vida profissional, certo? E na minha vida com os amigos. Essa eleição do Dembélé, totalmente política. Com um detalhe, os gols que ele marcou. Tem muita gente que joga muito mais bola do que ele, mas a posição não permite que seja goleador. Tá bom. Meu colega professor Bosco aqui costuma dizer, centroavante não precisa ficar na área preso. Eu concordo. Mas o Dembélé sai da área, certo? Ajuda, finge que marca, porque eu desafio aos senhores, meus amigos da bancada, a me apontar um jogo que o Dembélé marcou alguém durante 30 minutos, ele cerca, mas marcar que é bom, né? Não faz. Ele tem porte físico, ele tromba bem, certo? E é um cara goleador. Aí me perguntam, mas qual é o objetivo do futebol, Bosco? É o gol. Então, se o homem é o goleador, eu vou aceitar por isso. Agora, por merecimento de estar jogando futebol, em hipótese alguma. Doutor, Yamal. é o segundo, Sim. Por mim ele seria o Mas primeiro. ele ganhou o mais jovem. mais jovem. Mas, Primeiro mais jovem... você já mais participou jovem de júri? Sim. Você já participou de Não, júri? Não. Quando você participa de júri de Miss, de algum jovem, história, etc., qualquer coisa, geralmente você premia o mais velho e para futuramente você premiar o mais jovem. Aí comprova o que o nosso colega... Eu acho até uma coisa justa. Eu não acho não. O Yamal joga... Tá Já é jogando. profissional, né, doutor? Tá jogando 18 anos, jogando muito mais. Aos 16 anos ir para uma seleção europeia não é todo mundo. Aí eu diria, professor, é o seguinte, tá bom, então o Pelé com 16 anos ou 17 anos, se fosse escolher o melhor do mundo igual se escolheu agora o Dembélé, então o Pelé não podia ser escolhido porque era o mais jovem. Não. Então, Mas naquela Copa, se há... quem salvou o time várias vezes foi o Garrincha e o Didi. Sim, mas essa é uma corrente que tem aí que fala a respeito do Garrincha. Os estudiosos apontam que as três Copas, a de 58, 62 e a de 70, o Pelé foi o melhor jogador. Eu só estou fazendo uma comparação, é que se ele fosse votado... Hoje, pela idade, ele só perderia pela idade. Mas é? será que ele perderia pela idade? Eu tenho- Será que ele perderia? Aí Você tem viu o que a Comebol Eu. fez com o cabeça de bagre que joga lá no Flamengo, na direita, corre para todo lado, cisca para cá, cisca para lá. Ele é adversário do gol. Perdoou a expulsão dele. Retirou a Numa penalidade. Copa do Mundo, o rei Penalidade. do Chene, ó, que ficou sabendo que o Garrincha não ia participar da final, foi lá e falou, se ele não participar da final, não tem jogo. Ele foi lá manquitolando, mas foi. Mas aí eu acho o seguinte, doutor, o problema é que a gente julga muito o Pelé pelas Copas que ele jogou, mas Não, esquece que ele jogou Pelé não tem jeito de comparar. absurdamente no Santos. Não, Pelé não tem jeito de né? comparar. Não tem jeito de comparar. Ele é o concurso, então não tem como né? Presidente, Terminou, doutor? Só para concluir, Terminou, doutor? eu acredito que o segundo é o primeiro dos últimos. Não. Agora, PT saudações. minha opinião sobre essa escolha do melhor jogador do mundo, ela visa muito dois campeonatos, dois não, três. A Copa do Mundo, a Champions League e o campeonato espanhol, porque tem os dois times La mais Liga, né? tem os dois times mais caros do mundo. Sim, mas então não Aí- é. Deixa Aí eu o que discordar. aconteceu? O PSG, quando se livrou do Messi, do Neymar e do Mbappé? Mbappé,
mandou a Panela embora e o Luiz Henrique fez um timaço. E o Dembélé era a estrela da companhia. Aí, por isso que ele foi eleito. Só, tudo bem, foi eleito, já passou, mas eu Agora não o concordo. Yamal é um craque. Pois é, mas eu não concordo com o tipo de eleição, então. É política, não É tem? política. Então é A menos que alguém me prove que eu estou Mas errado. quem votou foi Eu dou a mão, treinador, vamos foi fora. jogador. Mas Quem votou foi puseram treinador. lá. É igual quando a gente vai ter aqui agora o prêmio Dimba, melhor gol, né? Você sabe qual foi o Aqui no melhor gol? Pentagão. É. Você sabe quem marcou o melhor gol? Eu não sei. Eu É. Doido, Então, também eu não acho, sei, doutor, o senhor desconheço. está certíssimo. Não se pode. O Yamal deveria ter sido participado da votação lá do esquema, tá? Como profissional. Ele é um profissional. É. Não importa a idade. Ele joga com todos os profissionais, mais Exatamente. velhos, mais novos, mais tá. Tá bom, ganhou para segundo lugar. Eu acho que foi injustiçado também o Rafinha. O Rafinha, quanto à seleção brasileira, eu tenho minha opinião. Rafinha, senhoria, tá vendo aí? Minha opinião é o seguinte: enquanto a gente não ganhar nem da Argentina, o futebol brasileiro está em baixa. foi feita uma estatística entre o Rafinha e o Dembélé. O Rafinha jogou 57 jogos, marcou, se eu não me engano, 43 gols e deu 5 assistências. Ó, 57 gols, 57 jogos. O Dembélé jogou 53 jogos, marcou menos gols, que eu não consigo me lembrar agora, mas na hora eu vi que era menos do que o do Rafinha, tá bem? E deu 3 assistências. Isso fazendo uma comparação. Então, em Eu não- rendimento para o time, o Rafinha rendeu muito rendeu mais. mais do que o Dembélé. Mas aí eu volto à vaca fria como treinador. Tem jogos chamados semifinal, que a gente chama de jogo grande. Tem jogo chamado quarta de final, que você chama de jogo grande. Se nesses jogos o cara some do jogo, que é um dos motivos que o Neymar nunca ganhou e nem vai ganhar a bola de ouro, porque na hora do pega para capar, na hora de ver quem tem garrafa vazia para vender, na hora de secar o bagaço, o cara some do jogo. E aí? Então, não adianta você fazer 40 gols e na semifinal e na final, cadê o fulano? Sumiu do jogo. Bom, matado bola de ouro, Vinícius Júnior, 16º. Merecidamente. Quem falou foi o Roy, que falou que ele, Vinícius, do que está jogando? É. Eu não sei, ó, não consigo ver, e não é de hoje, esse futebol. Tem 2 jogadores, um está lá fora, que é o Vinícius, e um outro que está no Flamengo, e me desculpe os meus colegas daqui da mesa, mas Vinícius Júnior, para mim, nunca teve essa bola toda que falaram que ele joga ou que jogava. Essa é uma E qual é o opinião do minha. Flamengo? Do Flamengo? Aliás, Para mim, Pode desculpa, falar. eu vou ser voto vencido aqui, mas para mim é o Pedro do Flamengo. Os gols que o Pedro marca são gols por acaso. Ah, o Wilmon, mas ele marcou porque estava dentro da área. Mas tá bom, Dinamite também era assim. Mas você, como torcedor do Santos, Quem? lembra do Toninho Guerreiro, que foi artilheiro em 3 campeonatos Sim. paulistas e pelo Santos, depois foi artilheiro pelo Do São Paulo, São quando Paulo. ele jogou nos 4 Foi. cardeais, Foi. e ele só fazia o que o Pedro fazia, empurrava para Não, mas ele. ele tinha, professor, ele voltava um pouco mais que o Pedro. Ele vinha até quase o círculo central ajudar, fazer com que o meio de campo levasse a bola e ele normalmente estava lá dentro da área. Ele e Roberto Dinamite. Ele um pouco mais, voltava um pouco mais e marcava muito gol. E o Roberto Dinamite praticamente dentro da grande área e pequena área para marcar. Opa, Então, essa briga aí nós vamos entrar. então, vamos lá. para mim, o Pedro, mas isso sou eu, o Pedro. Certo. Eu não vejo no Pedro esse futebol que
que a torcida, o meu neto, Jogador que de as área, pessoas jogador de área. falam a respeito do Pedro. Lembra do Evaí Você no falou Palmeiras? certinho, deixa eu só complementar. Você falou certinho, jogador de área. Eu tinha um treinador, eu também já fui jogador de bola, entendeu? Peteca. Não, eu era zagueirão mesmo, a bola passava. também, né? Eu a bola também. passava. Mas o jogador adversário não, né? É, não. Eu também, E ele né? falava, sabe o que ele falava? Tinha um baixinho assim, chamava Romildo. Ele falava, Romildo, você não sai da área. E ô, fulano, ponta direita, ponta esquerda, quem sabe marcar gol aqui é o Romildo. Vocês têm que mandar a bola pro Romildo. Lógico. O Pedro é esse. Tá lá dentro da área, o cara tem que. O Bruno Henrique, aquele outro lá, tem que jogar a bola pro Pedro marcar. O Neymar faz errado. O Neymar, ele tem que ficar dentro ali, dentro. O Neymar pra mim é juvenil. É, Paulo, pra eles parar de bater nele. Eu vou te explicar o porquê que o Agora Neymar é vai terminar. juvenil. Um cara que pega a bola no Estádio Nacional, o Estádio Nacional de Montevidéu é o palco do futebol sul-americano. Primeiro Copa do Mundo, segunda Copa do Mundo, quem ganhou foi o Uruguai. Um cara juvenil, isso é coisa de juvenil. 30 e 34. Juvenil burro, tá? Neymar, jogador juvenil burro. Num estádio igual o Nacional, contra o Uruguai, você pega a bola na sua intermediária e quer correr com a bola 30 metros dentro do estádio Nacional de Montevidéu, o que ele quer? Apoio da torcida ou que nego Quebra ele. quebra a perna O que dele. aconteceu? O que aconteceu, cara? Isso é coisa de juvenil. O que o Zico fazia e o que o Moisés falava? Juiz nenhum expulsa antes dos 15 minutos. Os primeiros 15 minutos de jogo você não viu o Zico pegar na bola. Porque ninguém ia matar ele. Aí dos 15 para frente, aí ele começava a deitar, né? Porque se batesse o juiz expulsava. Entende? O cara, para ser bom, e eu falo assim, de duas injustiças que eu vi no futebol brasileiro, para mim foram as maiores. Foi o que a torcida do Cruzeiro e o Darcy Menezes e o Fontana fizeram com o Reinaldo. Para mim o Reinaldo foi o maior centroavante que eu vi jogar na minha vida. E vi algum brasileiro, estou falando, vi dois alemães que para mim fora de série. Basta E o Clash. não, Zidane. antes. Depois eu lembro o nome. Ei, e o outro jogador que para mim foi injustiçado, porque devido à estupidez do Galvão Bueno, foi o Alex. O Alex para mim foi um dos maiores meia que eu vi no Brasil. Aliás, o Galvão quase matou o pai do Alex. Não, o Galvão tirou o Alex da seleção brasileira, cara. Era o único jogador que pensava naquele time. Aí botaram o Zinho. Pelo amor de Deus, cara. O Zinho, cara, os caras entravam de mão dada pra ele não ficar rodando, cara. Deixa eu só te falar. Pode entrar Rapaz, na briga. você agora mexeu comigo. Eu vou apertar sua mão. Pode entrar na briga. Posso entrar na briga agora. Mas Vamos lá. o futebol é polêmica. É, vamos lá. Você discorda do Reinaldo? Não, eu vou nele, eu vou chegar nele. Certo? Vou defender o Pedro, não porque hoje joga no Flamengo. O Pedro é jogador de área, é definidor, Sim. desde os tempos Juvenil do Fluminense. Eu vi a primeira Copa São Paulo dele, eu vi. Certo. E falei pro meu filho, ó, futuro centroavante da seleção. Então veja bem, qual é o grande mérito do Pedro? O Pedro, até Felipe Luiz, não tinha o hábito nem a obrigação de marcar. Certo? Reputo Pedro tão inteligente quanto o Reinaldo do Galo. O Reinaldo não tinha a estatura do Pedro, era mais forte um pouco, mas para esse humilde jornalista, Reinaldo foi o jogador mais inteligente que eu vi jogar. Mais do que o Tostão. Antes da bola chegar nele, ele já sabia o que ia fazer. Era rápido. E o Pedro tem isso também.
além de ter um bom domínio de bola, como certo o Reinaldo tinha, o Pedro é definidor, Pedro é goleador. Aí eu vou voltar um pouco mais atrás, presidente, se me permite, certo? Almir Pernambuquinho marcava o quê? Era goleador, certo? O Vavá do Vasco. Não era nascido esse Almir Era, Pernambuquinho? claro, certo? E morreu louco. Qual time que ele Ele jogou? jogou pelo Vasco, ele é de Recife, né? Jogou pelo Vasco. Almir Pernambuquinho. Certo? Porque ele era criador Salvou o de casa. Flamengo, salvou o Flamengo. O Bangu meteu 3 no primeiro tempo, ia meter 6 no segundo, ele acabou com o jogo. Salvou o Flamengo. Certo? Eu vi o jogo. Papai me contava duas coisas. Esse Almir Pernambuquinho, Batia no beck. bastava dizer que teu olho não era verde, que ele comprava a briga por você. Certo? E teve um outro jogador que papai falava, que hoje eu procuro encontrar alguém parecido. Chamou-se Heleno de Freitas. Craque. Certo? Mas Esse é Heleno bom. morreu louco. Por quê? Porque Bosco, se ele lhe desse o passe e você perdesse o gol, ele ia em cima de você para dar porrada. Ele não admitia. É igual eu. Certo? Ele não admitia. Hoje, jogador de futebol tem a mania de chegar pro árbitro e fazer assim. Mas foi a primeira. Mas na lei, as 17 regras do futebol, não diz que você tem que sofrer a falta no primeiro lance, nem que leve a expulsão no primeiro lance. E eu assisti, o João Paulo está aí. João Paulo, você pode fazer o comentário para cá. Eu assisti um Bavi, aonde com 5 minutos se expulsou 5 de cada lado. E o jogo não teve, o jogo foi pro tapetão. Eu não lembro o que foi que deu isso. Perfeito? E foi um juiz paulista, porque naquela época, futebol do Norte e Nordeste, clássico não podia ser apitado por juiz da federação, tinha que vir um de fora e tal. Certo? Com 5 minutos, o jogo acabou, porque foram 4 expulsos. E depois os treinadores pediram para cair mais 2, porque com 6 não existe mais o jogo. E foi uma confusão danada. Aí o jogo televisado para todo o estado da Bahia, e não lembro se para o Norte e Nordeste devia ter sido também. Quem entrou para jogar? Os reservas do segundo quadro, para ter um jogo só de 1 hora, para valer o ingresso que foi pago pelos torcedores de Bahia e Vitória. Então, o meu caro Will, Pedro é aquela história. Se você nunca escreveu na vida e começa a ser obrigado a escrever, você vai ter, como qualquer um, dificuldade para começar a escrever. Um tempo, né? Perfeito? Tudo na vida depende, Bosco, de É tempo. processo. Tudo É processo que a mente vai, certo, adquirindo para se fazer assimilando. isso. Agora, aproveitando, presidente, que eu estou com a palavra, um grande jogador ou um jogador muito querido pelo colega que está à sua esquerda, Que eu tô... Você hoje está alfinetando o doutor Will. Você está com raiva do doutor Will? que o Vojvoda diz, esse fica no banco. Se eu precisar 5 minutos finais, entra para jogar. É o Barreal, Barreal, bom de bola, hein? certo? Mas está excluído do time. Não é do empresário, do treinador. Você está entendendo? Pois é, mas não sei. Então é aquela história. Diz o ditado, Bosco, que andorinha só não faz verão. Talvez o Santos é que não tem homem lá com aquilo roxo para colocar o Neymar no banco. Mas o Santos vai melhorar muito enquanto o Neymar não jogar. Porque não existe aquela estrela do companheiro dizer, não, eu tenho que passar a bola pro Neymar, porque é o Neymar que O está PSG, o PSG tirou os 3 caras, foi campeão dando show. Deixa eu só falar É. um negócio aqui.
O Neymar não tem, enquanto não tirar o Neymar, não tem quem tira. Como é que você falou? Não tem um. Não tem roxo. um homem com aquilo roxo Mas para o colocar que- o Neymar no banco. Mas o que tem de gente fazendo sererê, jogando sal grosso pra ele não voltar, tá assim, ó. Ei, deixa eu te falar aqui. Os dois melhores centroavantes que eu vi na minha vida foi o Van Basten e o Gerd Müller. Gerd ele é Müller, bom. alemão. Mas aí. Tá falado? Tá falado. Tá falado. Eu vou fazer uma pergunta agora, porque tem um cara aqui que ele torce muito pro Fluminense, né? Ele é torcedor, conhecedor da Posso falar? história do... Posso falar? Pode, doutor, tem vontade, né? O senhor vai Aqui é rebater democracia Não verdadeira ou é vou democracia rebater. pseudo? Eu não vou rebater, eu vou concordar com o meu companheiro Roy Opa. e dizer para ele o seguinte, que a dupla argentina, Roleiser e Barreal, é porque eu não sei por quais razões o Vojvoda chegou e podia ter colocado os 3 anos no meio de campo, Roleiser, Barreal e Zé Rafael. É. Esquece o Rincon lá, o venezuelano, lá atrás. Mas o Zé Rafael como volante, né? O primeiro Isso. volante. É. Isso. Os 3 formando o tripé de meio de campo. Agora, ele coloca o Roleiser, que para mim é o craque, é um dos melhores jogadores do time do Santos. Esse eu queria do Flamengo. É o Um melhor dos jogador. melhores jogadores do time do Santos. Deixa o Barreal de fora, porque os dois são argentinos, costumados a jogar juntos. Barreal e o Roleiser. E aí o Barreal só entrou agora contra o São Paulo porque o Vitor Hugo, o que foi do Flamengo, que é um bom jogador, novinho, um bom jogador de meio de campo, ele se machucou. Aí sim entrou o Barreal. Porque eu gostaria de ver, Roy, era rapidinho, presidente, era Barreal, Roleiser e Zé Rafael. Ele pede, O Rincon vai pro banco. Rincon vai pro banco. Muito bem. Mas deixa eu só Hein? falar um negócio. Vai lá. Você ia fazer uma O pergunta? novo técnico, vou fazer. O novo técnico lá do Santos Vojvoda. acabou de chegar. Ele tem que Ah, mas conhecer mudou o que que é. muito, né, Não, Nilton? ele, Mudou se ele demais, for fazer demais, o que demais, o outro demais. já vinha fazendo, Não. Não adiantaria mudar, Vai sair né? do lugar. O Mas Roy ele já mudou, cara. mudou demais o time. Pois é, mas ele já o mudou. time é outro. Mas já começou a vocês ganhar. lembram que eu falei no O início? time é outro. É outro. Certo? Até o Luan Pérez, que não vinha jogando bem, É. tá jogando muito bem na Pois zaga. é, então o outro agora vai ter que lutar para voltar a conquistar a sua posição. O tal de Barreal aí vai ter que julgar, mostrar para ele que o ele tá errado. Álvaro Barreal. É, mas eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, em cima do Renato Gaúcho. Todos os times que o Renato Gaúcho treina, ele pega o bonde andando. Já vem uma coisa formada. Ele Já aí pega o tá- time feito, porque ele não tem competência para fazer Mas um time. quando ele começa já a colocar as ideias dele, ou ele fala que o grupo não está Assimilando? assimilando, que o grupo não está focado. Quando ganha, eu falei que nós tínhamos que fazer isso. Quer dizer, aí ele assume a responsabilidade. Quando ganha é ele, quando perde é O o Renato jogador. Gaúcho, o que ele somou para o Fluminense? Bom, primeiro ele acabou com tudo que o Diniz tinha feito. O Fluminense tinha uma transição razoável, com um ataque que tinha jogada planejada no terço final do campo. Hoje não tem mais nada. Do goleiro ao último ponto esquerda lá, todo mundo que pega na defesa dá um chutão para frente, pro Serna. O Cano? Não, o Cano não. O Cano não participa do jogo. O jogador dele é o Everaldo, para fazer a primeira bola, coisa que já era há 15 anos atrás. Então, o Renato, para mim, é um treinador de infantil para baixo. Mas, Não evoluiu para o futebol atual, é isso que você quer dizer? Ele é um teste de sorte. mas que dá para a sorte. imprensa, eu não entendo nada do que acontece com alguns jornalistas aí, acha ele boa pinta, não sei o que, aí fica defendendo ele. É um péssimo treinador, na minha opinião. É a turma do futevôlei,
O Guga deve ser do futebol dele e o Soteldo também. Porque termina o jogo, o Guga é o pior em campo, o Fluminense só toma gol pelo lateral direito, um tá lá beijando o outro, aí depois vem o Soteldo também, abraça ele, abraça o Guga. Eu acho que eles são do futebol. Então, cara, aí a imprensa brasileira tem um negócio de mas o Renato foi campeão do mundo. Cara, era um senhor jogador de futebol. Ponto. Como treinador, é uma aberração. Ele só pega trabalho dos outros e destruiu tudo que o Fluminense tinha. A transição do Fluminense do meio de campo até o fundo do campo não tem mais. O Vasco já tem. Eu ia chegar lá. Tá, o Vasco já tem. O que o Renato fez no Fluminense? Pegou o time do Fluminense, botou os jogadores no esquema dele. Ele é igual o Leão. Lembra do Emerson Leão? Tira volante, bota volante. Tira ponta direita, bota volante. Tira ponta esquerda, bota volante. Troca 6 por meia dúzia. Tira quarto zagueiro, bota volante. Nisso também eu quero fazer uma crítica ao treinador do Flamengo. Horroroso. Por que é horroroso? Todo mundo, o Felipe Luiz foi campeão juvenil, não sei o quê. Não tem jogada do terço final do campo. Observa o futebol inglês. Eu estou falando de terço final do campo. Triangulações, losangos. No terço final do campo. A bola chega na linha de fundo, escolhe para quem você vai dar o passe. Tá? Olha o jogo ontem, eu estava vendo, era o time que o Maradona jogou na Itália. Napoli e o Pise. O cara chegou na linha do fundo, olhou o cara dentro da área sozinho e falou assim: faz. O Renato não tem capacidade. Renato não, Felipe Luiz. O Renato e o Felipe Luiz não têm capacidade de fazer esse tipo de jogada, porque tem que ser planejado, tem que ser estudado. E eles não têm a competência necessária para fazer isso. Entende? Então, quando sai o filhote lá do Tite, que era um empatite para mim, nunca foi treinador de nada, horrível. Era melhor do que o Abel Mussum, melhor do que o Filipão e melhor do que o Mano Menezes. O cara tem a obrigação de ser melhor do que esses três caras como técnico. Entendeu? O Filipão ganhou uma Copa do Mundo. O que ele ganhou depois da Copa do Mundo de 2002? 7-1. Entendeu? O que ele ganhou? Nada. Ele ganhou então, aí o que eu quero falar é o seguinte: quando ele fala no Vojvoda, quando você fala no Zubeldia, que vem agora pro Internacional, quando você fala do treinador do São Paulo, olha o time da Argentina jogar e olha o time da seleção brasileira. Dá vergonha. É verdade. Dá vergonha. Não tem nada. Entendeu? Por causa dessa imprensa aí, principalmente por causa da Globo, que fica, entendeu, elogiando. O Felipe Luiz me lembra muito um treinador chamado Vanderlei Luxemburgo. Ele botava o time todo errado. Ele botava o Djalminha na direita, tirava o Evaí, botava o Edmundo de centroavante. Aí no intervalo ele botava o Djalminha na meia, botava o Evaí de centroavante, botava o Edmundo na direita, botava aquele volante Marzinho, tal, o time ia lá e virava o jogo. Aí todo mundo, Vanderlei é um treinador de vestiário. Pô, mas ele que fazia a coisa errada, tem que consertar, né? Entendeu? Então, no meu ponto de vista, Renato Gaúcho, treinador de juvenil para baixo. Felipe Luiz começou bem como treinador de juvenil, mas não apresentou nada de novo no time do Flamengo. Ele só troca 6 por meia dúzia. E infelizmente não vai ser campeão. Infelizmente, eu, como brasileiro, não sou mais de nada, mas sou obrigado a engolir os treinadores argentinos, que são muito melhores do que os brasileiros. Sim, mas aí também eu acho que os técnicos brasileiros, eu tiro a base pelo o Roger Machado. E os técnicos brasileiros estão começando a ficar receosos com os erros. Se eu errar aqui, vai vir um estrangeiro pro meu lugar. Corta minha cabeça. Corta minha cabeça. Olha o do Cruzeiro lá. Pois é. Tirou o Diniz e botou ele. Sim, mas aí vai do presidente que bancou o Leonardo Jardim no início. Sim. Porque todo mundo já estava pedindo a cabeça do Leonardo. Ele falou, calma aí. E ele deu uma entrevista agora que time brasileiro só treina o Cruzeiro.
mesma coisa é o cara da seleção lá, só treina o Real Madrid. O Jorge Jesus também falou que só treinava o Flamengo. Agora nós estamos assim, corrido, É. né? Estamos corrido, mas não dá tempo da gente entrar numa polêmica aqui. Eu vou jogar uma pimentinha aqui. É malagueta ou dedo de moço? Não, é malagueta Não, mas é mesmo. pimenta É ardida ou não? malagueta mesmo. Daquela vermelha. Daquela Vermelha. ardida. Daquela ardida. Nós Vermelha. estamos aí na 20ª. Quarta. Quarta Vai pra rodada. quinta. Vai pra 25ª. Quinta. O Flamengo com 70% de aproveitamento. Mas tá um É o ponto melhor- do Cruzeiro. É o melhor time do Brasil, na minha Sim, opinião. Então você há de concordar. E o comigo? treinador é muito fraco. Pois é, mas você há de concordar que tem um QI. O Felipe Luiz é um menino que está chegando agora, que está indo com o esquema. O treinador da europeu. Argentina nunca tinha pego um time e foi campeão mundial. Sim, mas quanto tempo ele estava antes de ser menino? Verdade. Sim, mas Então não quantos tem anos esse tinha? negócio de ser menino, cara. Cara, eu assumi a seleção do Taguatinga, eu tinha terminado de formar com 23 anos. Não tem esse negócio de ser menino, não. Ou Tudo você bem. pega e faz ou não faz, Tudo bem, cara. mas aí vai a pressão do torneio. Você treinou um torneio brasiliense aqui, você conhecia todo mundo. Mas era o Agora top. não, o Flamengo é um time de milhões de Sim, mas torcedores. então pede o boné, cara. Não pede, ele está em primeiro lugar na tabela de Ei, mas com classificação. aquele time. Presidente, nesse assunto eu gostaria de ser o último a opinar. Deixa os Eu meus posso te colegas falar uma coisa? opinarem primeiro. O plantel do Flamengo hoje vale 2 bilhões. O plantel do esporte vale 600 mil. Quem tem a obrigação de ganhar o jogo? O Flamengo. Mas cá pra nós. Tem dia, meu amigo. Você vai não. dar partida no seu carro. Você já ele viu pega. da zebra em basquete? Já, demais da Nunca. Você já viu da zebra em vôlei? Nunca. Sabe por quê, cara? Porque o melhor ganha. E tem a obrigação de ganhar. Pois é, mas eu vou Bom, defender o eu Felipe. nunca fui santista, não. Eu gostava do Corinthians quando tinha o Santos de Pelé. Mas Primeira folha, hein? quando eu vi o Santos entrar em campo, o Rivelino já falou isso. Quando ele via, ele entrava primeiro e falou assim, pra que você está entrando primeiro? Não, vamos ver o Santos entrar aqui no campo. Aí, mas então agora você entrou em contradição. Você torcer para dois times. Não, rapaz, sabe o que é? Só pro É que Fluminense. o meu irmão que trazia os livros para eu ler era santista fanático, né? E eu tinha que fazer uma média com ele, cara. Doutor, isso Eu, aí come... vira fogo, ei, né? eu comecei a ler com 8 anos de idade, meu filho. Ó, Vida Olha. Seca, esses livros, tudo eu li novinho, Graciliano Ramos. entendeu? Olha, isso é vira fogo. Eu tinha que fazer uma média com o cara, não tinha não, velho? É a mesma coisa do Wilma ali, tem que fazer uma média, certo, com o neto dele a respeito do Pedro. Nada a ver com isso, foi palavras do próprio colega. Bom, estamos chegando ao final, né? Não, parece que o Roy queria. Não, Pois é, mas eu vou dar a palavra Peraí. para você aí. o Pode Wilma falar. não vai falar sobre esse assunto que o Bosco falou aqui, não? Dos Não, treinadores. Não, eu tenho. Mas deixa eu falar primeiro. Fala aí. Doutor. Ele falou que ia falar do Por Flamengo último, eu aqui. queria por último. Ah, por último. Então, Ah, você é. Esse negócio do cara ficar por último não é bom, não. Né? Eu tenho. Não tem eu tenho contraponto. Eu tenho um ponto de vista sobre treinador. Eu tenho um ponto de vista. A Argentina pegou, e o professor Bosco se referiu aí, a Argentina pegou um indivíduo que nunca tinha sido treinador e foi campeão mundial. Porque ele é bom. Na Argentina, tá bem? Então, eu tenho um ponto de vista seguinte, desde que ele tenha um raciocínio bom, ou um bom raciocínio, e tem um plantel à altura na mão, Zagallo fez isso na Copa de 70. Discorda, hein? Hã? Discordo, com todo respeito. O discordo. Zagallo pegou o time pronto também, né, cara? Pois é, mas- Exatamente. Pois é, Certo. tudo bem, mas pegou o time pronto. Mas dizem, Mas ele aqueles fez que alguns acompanharam acertos. futebol, falavam o seguinte, que Zagallo não tinha essa preocupação de dizer para Tostão, Rivelino, Gerson, olha, você não, botava em campo e olha só o que Falava lá, acontecia. joga. E joga.
Então tá bom. O meu ponto de vista é o seguinte: o treinador tem um bom raciocínio para a montagem de um time. Vamos tomar como exemplo agora o Vojvoda. Tá? A gente observa que ele está modificando o time do Santos. E está fazendo aquilo que o Roy, me parece que ele está fazendo aquilo que o Roy falou aí, programas atrás. Tá bem? Não há necessidade que seja tão estudioso assim do futebol, se ele tiver um bom plantel na mão, para que ele possa ser um vencedor. Eu penso assim, sim, sim, mas não é cabeça de bagre, não, mas também não pode ser cabeça de bagre. E tenha um bom plantel na mão, e aí sim dá o quê? Dá o que acontece com o time do Palmeiras, do Flamengo, apesar do Felipe Luiz, que eu não acho o técnico lá essas coisas também, do ponto de vista meu, tá bem? Não tem, não é um estudioso para montar um time e fazer com que ele seja vencedor. Doutor, Porque só o time do Flamengo na minha forma de ver hoje, o melhor time brasileiro da América do Sul ou América Latina. pega um treinador que nunca tinha pego nada e para mim foi o melhor que eu vi, que se ele não tivesse tido uma isquemia cerebral, hoje possivelmente eu seria treinador de futebol, porque eu tinha arrumado tudo para fazer um estágio no São Paulo. Tele Santana entrou no Fluminense, campeão carioca, foi pro Galo, campeão brasileiro, foi pro Sul, campeão no Grêmio, foi para São Paulo, campeão mundial. O maior crime para mim que existiu no futebol mundial foi a seleção de 82 perder aquela Copa do Mundo, porque nós tiramos os volantes que a gente tinha bom de bola e começou a botar esses cabeça de Braga aí, Fábio Simplício e um monte. Se eu for falar uma lista de volante cabeça de Braga aí, esse que tá no Santos aí, que vocês falaram aí, como é que é? Rincon e Caçapava e, cara, era só jogador cabeçudo. Os volantes que a gente tinha eram Wilson Piazza, Dudu, Clodoaldo, Zito, entendeu? Aí depois que a gente perdeu a Copa de 82, entrou essa safra de volante ruim que só sabe dar cacete nos outros. Então, cara, quando o treinador é bom, o Tele, pra mim, graças a Deus, o São Paulo foi bicampeão mundial com o Tele Santana, que revigorou a Copa do Mundo que ele perdeu. E pra ele, pra mim, eu acho que foram os deuses do futebol que deu aquele bicampeonato mundial pro São Paulo, graças ao Tele. E pro Tele também, porque foi a maior injustiça que eu vi no futebol até hoje, foi a seleção brasileira de 82 perder. Mereceu perder para a Itália, tá? Mereceu perder. Aí, porque na época o João Saldanha falou, tinha 2 patrocinadores na seleção brasileira, a Adidas e a Pênalti, e um jogador da Pênalti não dava bola pro jogador da Adidas. Olha como é que você... Olha que nível de desorganização você chega para perder uma Copa do Mundo. Politicagem aí, né? Entendeu? Desculpa. Deixa eu só falar um negócio aqui. Vocês estão falando de treinadores. O treinador do Flamengo, ele tem autoridade para escolher os jogadores que ele quer. O treinador do Santos, que chegou agora, ele já foi para lá e falou, olha, eu vou ir para o Santos, mas eu quero autoridade para me organizar o Santos. O treinador da seleção brasileira, Ancelotti, o que ele fez? Ó, eu vou, mas quem manda é eu. E tem que estar 120% fisicamente. 100%. O treinador que eu vi que entrou lá no Cruzeiro, o Pedrinho bancou ele ou não? Você vai fazer o que você quer. Tudo que entrava lá era empresário que mandava, era fulano. Botou o Gabigol no banco. Lá no Santos, os treinadores. Me traz um treinador lá, auxiliar do Tite. Aí, nunca foi treinador. Pois é, e não mas teve, eu quero, e não teve antes do Roy autoridade. falar, eu quero citar novamente exemplo de novato, outro aí que nunca tinha sido treinador na vida. Vejam o que ele está fazendo no Bahia. O Rogério Ceni. É um pensador? Acho que não. Do futebol? Acho que não. Mas tem um bom plantel lá, professor.
Bom, Pois é, mas ele está naquela situação, doutor. dinheiro Acabei tem. de falar. De Pois é. respeito, Sim, o cara banca sim. ele, Pois já é, era. Porque pois se é. fosse em outra Mas circunstância. qual a Já tinha idade caído. do Rogério Ceni para ser um treinador? Não era. Foi um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, lá do São Paulo. Mas E foi treinado pelos melhores. São Sim, os melhores, sim, né? mas Mas ele não Ele aprendeu. acabou de dizer que ele não era treinador. Pois é. Ele começou no São Paulo e passou por outros clubes até Isso. chegar no Bahia. Pois chegar é, no Bahia. Roy, mas eram períodos curtos. Certo, Andou pelo certo. Cruzeiro, foi rechaçado pelo Mas vem cá, jogador do Cruzeiro. entre o Renato do Gaúcho, Fortaleza. entre o Foi pro Renato Fortaleza. Gaúcho e o Rogério Ceni, quem você acha que é mais treinador? Ah, eu acho o Rogério Rogério Ceni. Eu acho o Rogério Pô, Ceni. o cara profissionalizou o Fortaleza, cara. Tá profissionalizando ganhou título, tá? o São Paulo. O Rogério Ceni viu o Tele Santana trabalhar, ele era juvenil, cara. O cara que não aprendeu com o Tele Santana, cara, É. tá? O Muricy foi um craque dente leite. Eu vi o Muricy jogar campeonato E dente bom leite. treinador também. Eu era da seleção de Brasília dente leite e eu vi o Muricy jogar como dele. Era um craque. Quem jogou mais, que era a mesma posição? O Cuca ou o Muricy? O Muricy 10 vezes melhor. Mas o Cuca, Cuca cara. era mais. Não, o Mais Cuca torrão, era, mais era o firme. Cuca. O Cuca foi campeão brasileiro. Brasileiro ou vice-campeão brasileiro pelo Bragantino. Ele e o cara que tinha lá no Grêmio. Como é que era que ele fazia dupla diária com ele? Que ele estava envolvido naquele negócio lá do problema lá na Europa, do estupro. Qual era o ponta de lança? Depois foi com ele, foi Bragantino. O Bragantino foi vice-campeão brasileiro. E quem era? Vocês lembram? Não foi do meu tempo, não. Vai tomar. Fala aí agora, você, eu quero te ouvir agora. Vamos lá, vamos encerrar. Tem mais alguma coisa? Tem, muito. Agora ele vai falar. Coisa para falar. Agora o Quanto Roy vai tempo eu tenho falar. aí, presidente? Fala, Roy. 1 minuto. 5 minutos. 5 minutos. Fala, Roy. Então vamos lá. Vamos começar pelo Voivoda. Treinador que se respeita, Will Bosco, presidente, pede a chave do vestiário. Voivoda fez isso. No Flamengo foi dado ao Felipe Luiz, mas vou deixar o Flamengo um pouquinho para trás. Certo? O Rogério Ceni não tem, porque o Grupo City não dá. Certo? O Felipe, o Diniz, o Fernando Diniz, tem a chave do vestiário. Então, o que é que acontece? Treinador que tem a chave do vestiário, ou o grupo está na mão dele, ou está fora. Por isso a melhora do Santos, e o Santos vai melhorar mais ainda com o Voivoda. Agora vou para o Flamengo. Felipe Luiz começou a carreira como treinador do Sub-17, Sub-20, foi campeão do mundo, chegou ao profissional. Certo? Por acidente, por necessidade do Flamengo de ter. Começou a implantar um esquema de jogo europeu que assustou os outros 19 clubes da Série A. E hoje, de 4, 5 jogos para cá, o time a ser batido ainda é o Flamengo, pelo plantel que tem. Mas os times aprenderam a jogar contra. Exatamente. É onde eu vou chegar agora no último jogo contra o Vasco. O Vasco começou a ter o dedo do Fernando Diniz, ainda não tem a cara. Mas todos os clubes começaram a estudar a maneira do Flamengo jogar. E o Flamengo não está sabendo, presidente, sair dessa situação. No jogo contra o Vasco, o Felipe Luiz foi engolido taticamente pelo Fernando Diniz. Com aquele Exatamente. joguinho, Se certo? tivesse mais 5 minutos, De o Vasco ser- ganhava o jogo. Exatamente, de concentrar a maioria dos jogadores, presidente, De um lado inverte. de um lado e inverter para o outro, não houve contra o Flamengo. Ele mudou o esquema de jogo, certo? E na hora que o Flamengo fez o gol, se achou o dono da cocada preta. Bom, eu estou ganhando o jogo, eu vou ganhar com mais facilidade.
O Vasco mudou a maneira de jogar. O gol que o Flamengo levou, culpa do goleiro Rossi, que não saiu. Saiu e voltou. E o centroavante, o menino lá que fez Ryan. o gol, Ryan. que é acostumado a fazer gol no Flamengo e em todos os clubes, desde a base, fez o gol Verrete. É. Certo? Como é que é esse gol derrete? Gol de cabeça. Ah, que tá, o Verrete faz. No segundo pau. Entendeu? Certo? Quando o Flamengo tomou o gol de empate e quis partir para cima, o que foi que o Fernando Diniz fez? Mudou o ataque. Vamos segurar aqui mais atrás, começou a trocar o ataque e começou a jogar com bolas meio longas para intermediária, ou seja, ligação direta. O Flamengo começou a se perder. Aí é que eu vou defender o Felipe Luiz, quando troca 6 por meia dúzia. Mas o elenco do Flamengo permite isso. Então ele tirou um volante, colocou um volante. Ele tirou um meia, colocou um meia. Ele tirou um ala pela direita, colocou um ala pela direita, depois pela esquerda. Mas não mudou a Não tem maneira de planejamento jogar. tático. Exatamente. Certo? Não houve o chamado desenho tático. Da mesma forma que o Vasco mudou a maneira de jogar, Sim. o Flamengo continuou no mesmo. Naquele do abafo e tal. Aí é que eu acho que o Felipe Luiz pecou. E como você disse, Bosco, se ter mais 5 minutos, O Vasco, o Vasco perdeu o jogo. virava o jogo. Muito obrigado, presidente. Ô, Roy, Doutor, obrigado. ô, Olha, eu presidente, quero só só- para fechar aqui. Eu gosto demais de futebol e meus amigos ficam até com assim, Bosco, vem tomar uma cerveja, mas eu assisto todos os jogos, sábado e domingo. Minha mulher falou assim, você é louco. Eu falo, não, é porque eu gosto demais de futebol. Tirando você, é o futebol e você. Agora, como eu amo futebol, você pode ser minha amante. Deixa ela ser minha amante. Tá? Então, porque todo mundo tem que ter um amante, né? É. Então, minha mulher é minha amante. Nem todos. Mas eu me preocupo demais com o futebol brasileiro que nós estamos jogando. Nós caímos demais, cara. O futebol brasileiro caiu demais. Eu não vejo nenhum desses programas aí falar que o futebol brasileiro caiu. E o futebol brasileiro caiu, cara. A gente não pode estar vivendo de Rafinha, não. O Rafinha, Caiu assustadoramente. o Rafinha no tempo do Zico, no tempo dos caras bons de bola lá no Rio de Janeiro, o Rafinha carregava a sacola para os meninos jogar, Mas eu cara. vou defender, eu vou contradizer você. Hoje, o maior vilão que faz com que o futebol brasileiro acabou chama-se dinheiro. Empresários. Você está entendendo? A Lei Pelé, Presidente, cabeça de bagre. aí eu vou e aí volto. ele- Certo? Aí eu vou e volto. No sábado, por exemplo, eu estava conversando com uns amigos e alguém disse, olha, se o Carleto não mudar, o lindo, ó. O Ah. meu era desse jeito aí, o meu que morreu, ó. certo? Não mudar Olha lá que lindo. a filosofia e a mentalidade do jogador brasileiro, nós não vamos ganhar nada. Então a esperança é que um técnico da Europa venha para mudar essa filosofia de futebol brasileiro, principalmente, meu caro Wilton, meu caro professor Bosco, de empresário. Sim, mas aí. É o cara que tem que jogar bola, não é o empresário que tem que falar que ele mas joga, não. O futebol brasileiro, doutor Will, o futebol brasileiro era respeitado porque os jogadores, eu não sei, a gente até brincava. Eram criativos demais. E tinha um teto salarial, não podia passar daquilo ali, mais ou menos. Agora hoje não, o cara dá 3 toques na bola diferenciada e já é vendido por milhões. Aí, então naquele tempo, por exemplo, ninguém fala no Santos, por exemplo, o Coutinho, ninguém fala no Corinthians. aquele Claudiadão, jogador- cara, Claudiadão era um craque. E pergunta quanto que eles ganhavam naquele tempo. É. Eu jogava por amor da camisa. Camisa. Hoje se joga, como diz o Denilson Souza, da Globo, se joga por amor à Por amor, eu vou verdade. ganhar quanto? Ei, Certo.
Mas para não falar que não falei de Flores, eu gostaria de falar uma coisa. Gostei dessa, hein? Geraldo Vandré. Eu gostei muito dos jogadores colombianos, jogadores equatorianos e argentinos no Brasil, porque melhoraram a intensidade do nosso jogo. Mas nós não podemos perder aquela malandragem que o Vasco da Gama botou no futebol a admitir o negro no futebol brasileiro. Tem um livro muito bom do Mário Filho, O Choque do Negro no Futebol Brasileiro. Nós não podemos perder a ginga do samba, nós não podemos perder essa malandragem. Então, ó, que vem o treinador inglês, etc, etc. Você vê hoje o futebol inglês, cara, a bola sai no chão da defesa até a finalização do gol. Então eles pegaram isso que a gente tinha. O Guardiola pegava todos os jogos de futsal do treinador Ferretti para implantar o que ele implantou. E a gente não pode europeizar o futebol brasileiro, nem só o futebol brasileiro viver de garra. O futebol brasileiro não pode perder a sua essência. E o Mário Filho, no livro O Choque do Negro no Futebol Brasileiro, fala isso. Bom, Marbosco, me permita 30 segundos, presidente. Marbosco, hoje os grandes clubes obrigam a divisão de base a jogar parecido com o profissional. Aí acaba o futebol brasileiro, a ginga. Eu ia falar isso, ué. O professor. A malandragem. Não, o cara que está ensinando futebol lá, ele bota os meninos em fila e não fica chutando a bola pro outro. Naquele tempo eu jogava 10 horas de pelada. Pois é, mas acabaram os campos de várzea, acabaram a bola de meia. Os técnicos antigamente falavam assim, ó, vou colocar você 50% eu vou te ensinar, e 50% você se vira. Você mostra que você sabe jogar bola. Vocês vejam bem, qual é o torneio brasileiro, e eu já falei isso nesse programa, acho que antes da chegada do companheiro Roy, mas se o professor fizer um retrospecto, ele vai se lembrar disso. Qual é o torneio brasileiro que serve de base do futebol de ascensão? Copa São Paulo de futebol. Pois bem. Aí, me permite a interrupção. Os empresários já estão de olho e tem o dedo dele para interromper. Olha, o que acontece? O jogador arrasa na Copa São Paulo. E nós temos aí, eu não vou citar exemplos aqui agora, mas nós temos jogador do Corinthians, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Santos, do Palmeiras, tá, arrasa. Quando ele chega no profissional, no profissional, parece que ele desaprendeu tudo que ele viu no futebol em gênero, negro e grau. Um absurdo. Esse é um lado da questão técnica. O outro é a indisciplina. Aí eu vou falar o que eu sempre falo. Da copinha nas partidas. Observa em janeiro do ano que vem, para vocês verem. Aí eu vou falar o que eu sempre falo para os caras que são fã do Rubinho Barrichello. O problema, eu fiz oficina de teatro e dança. O problema é você fazer a transposição do ensaio para a peça. O problema é você sair do juvenil para o principal. Entre o juvenil e o principal tem uma distancinha assim, mas essa distancinha assim tem um abismo. Mas professor, que muita gente, professor, aí uma questão, que é uma linha que muita gente afunda. E por isso que eu falo assim, o Rubinho Barrichello era para ser o melhor piloto do mundo e nunca ganhou nada. Agora eu quero 30 segundos, professor. Porque nós já estamos estourando 30 segundos, presidente. Só lembrar uma coisa seguinte. Eu acabei me conscientizando no domingo contra o São Paulo, Santos contra São Paulo, na hora em que o Vojvoda pegou um jogador que está na reserva, que ele não consegue acertar um passe, ele não consegue acertar, e pegou o cara e botou para jogar. A torcida que estava na Vila quase veio abaixo com a substituição que ele fez com aquele jogador, que eu não sei o que aquela peça foi fazer no Santos. E sabe quanto ele ganha por mês?
800 mil reais. Fala o por nome mês. do cara. Tassiano. Quem que é o nome do cara? Mas o... Tassiano Tassiano. ganha Você 800 tem que ver qual é mil o- reais Foi do por mês. Grêmio, do Bahia. Ei, você Pois tem que é. ver quem é o empresário que comanda Não. a maioria dos jogadores. É assim que funciona. E tem outro negócio também, o cara solta lá, tá ganhando 800 reais. Isso é marketing, para ver se acha um que 800 compra ele mil por mais reais um pouquinho. por No mês? mundo ele tá ganhando Aquilo 100 é- mil. aquilo é Você tá jogador. Tassiano no Grêmio era meia ponta de lança. No Bahia foi adaptado para centroavante, começou a fazer gol, o Santos foi na onda. Pois é. E olha, aquilo é jogador. Hoje só está ganhando de 50, 70 mil reais por mês. Eu E vou olha até- lá, hein? Olha lá. Antes de encerrar, Ah, eu vou até rir 800 com o mil reais? professor Não. Bosco. Nós tivemos um jogador que nunca jogou bola e ganhava uma nota violenta. É, a gente viu a história dele, né? Foi mesmo, né? O cara só foi vendido por empresário. Ele vendia de um time pro de um outro, time pro só outro, ele mandava nunca pegou na bola. só mandava o DVD. Na hora de chutar, É, meu amigo, por isso que o nosso Mas o programa... internauta está querendo saber quem é esse jogador. Eu não lembro o nome dele. Como é que é? foi Ele jogou saiu aqui, uma reportagem ele jogou no- aqui no Distrito Federal. Aqui. Ele passou Ei, saiu por uma aqui. reportagem dele naqueles programas da ESPN. Não, Né? não. O cara nunca entrou no campo. e- É tipo quadrada do Chicanismo. Não, no Coalhada pelo menos ele é engraçado. entrava em Ele nem engraçado era. Meu amigo, nosso programa Tribuna do Esporte, o Roy me falou um negócio esses dias que eu fiquei até lisonjeado, que é o seguinte: nosso programa do esporte ele não tem corte, ele não é editado. Realmente. Por isso que nós damos a liberdade aqui, todo mundo coloca a sua opinião, respeitosamente, lógico, mas por isso que a gente defende muito o Tribuna do Esporte, por causa disso, que muitas coisas que às vezes você não consegue ouvir aí em outros canais, aqui a gente fala realmente o que falou fica, não há corte. A não ser que seja um negócio de política aí, nós não entramos aí. Um né? acidente que houve com o microfone. acidente. E esse É. comentário, eu passei É. para o presidente, foi feito por alguns colegas de rede de televisão. Que é o primeiro programa de esportes que tem mais de 1 hora e que não tem cortes, não é editado. Eu dou Tanto novamente o parabéns, viu, João Paulo? E Ao presidente Milton. e tem um negócio, a gente não preocupa um pouquinho com o tempo, porque a internet é sem barreiras, né? A gente E fala pro Jairo que agora eu voltei. Tá bom, Terminou tá bom. minha licença prêmio. Tá bom. Então, tá aí, obrigado, doutor. Comecei com o senhor, vou encerrar com o senhor também. Começando. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao Roy, ao professor Bosco. E obrigado aos internautas que têm a paciência de nos assistir na hora que o programa vai ao ar. Um abraço para o João Paulo e o seu Palmeiras, eu falei. Peraí, doutor, tem gente aqui que está com ciúme do João Paulo. É Só o João Paulo que manda nesse programa. Não, mas é... O João Paulo mandou. Não sou eu não, É? o comentário que... Ele mandou alguma Pareceram. coisa para mim? Mandou pro Roy. Ô, doutor, Estamos no ô, doutor. retrovisor. Agora, ó, a gente era os 3 patetas, agora a gente tem quatro. agora a gente é uma quadrilha, hein? É o quarteto em si. Se Então, mande, se pique, ó, se vá. Obrigado muito aos internautas que têm a paciência de nos assistir na hora que o programa vai ao ar à noite, lá para 7h30, 8h. E obrigado ao João Paulo mais uma vez e aqueles que nos assistem e mandam mensagem para cá. Pode mandar mensagem, criticam, elogiam, falam, observam, Pode discordar à pode vontade. discordar, não tem Lógico. problema nenhum. Viu? Pode discordar. Aqui existe democracia É. verdadeira. Você que é flamenguista aí, lembre-se. Pode discordar que o Tassiano ganha 800 mil reais por mês e não consegue passar uma bola de passe. É impressionante. E eu agora cheguei à conclusão que eu tinha razão, porque eu tinha dúvida se eu tinha razão ou não. Agora, no domingo, viu, Roy, eu confirmei que eu tenho razão, porque a torcida do Santos presente na Vila quase foi abaixo na hora que o Vojvoda botou o Tassiano para jogar. Impressionante.
que ele tinha que ir embora, rapaz, sem olhar para trás. E o que, Senão você que fala ele do. está entrando de E o novo. que você fala do Guga, do Everaldo no Fluminense? Mas o Guga, ele veio do Atlético, professor. Ele tinha um bom desempenho no Ah, não. Atlético. E tem hora. Ele deu uma bobeada esses dias no time do Fluminense, que eu pensei em você. Eu falei, Ele é horroroso, cara. Obrigado, meu amigo Cosquim. Até a próxima. É só falar aquele sábio ditado, a minha sábia opinião. Eu só torço para 2 times, viu? Não, agora já há controvérsias. Já Gente, há controvérsias. um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço. É melhor do que doce de coco. Roy, obrigado. Obrigado, Tem presidente. aquele Obrigado. abraço que você falou que ia mandar para quem que você falou que ia mandar um abraço essa semana? É pro Nando Bala. Nando Bala. Mas- Não é o diretor lá da PSEF, não, né? Não. É porque lá tem um Bala. Ele não me lá. autorizou ainda, disse que é para fazer suspense. Por É. que Nando Bala? Fernando Espino. Ah, Mas obrigado mais uma vez, um prazer fazer parte dessa bancada com o doutor Wilmo, com o professor Bosco. Agora, com referência, presidente, a última tacadinha, né, para variar. Por falar em retrovisor, se o Cruzeiro estiver correndo, que o Bill Barrichello nunca correu, assusta, não mete medo. você já viu o assusta. Gabigol correr? Certo. Golaço, E marcou se, um golaço. se o Mirassol continuar Correndo. coeso e jogando futebol, porque não é um grande elenco que está, toma o 4º lugar do Cruzeiro. E eu posso te falar uma Grande coisa. abraço. O Leicester Aos internautas. ganhou lá na Premier League, hein? O Mirassol pode ganhar aqui. Exato. Pois eu vou cravar que o campeão pode escrever aí, doutor. Pode escrever. Flamengo! Não vai ser o Flamengo. O Santos eu sei que não será. Não vai ser o Flamengo. Discordando de você em Com tudo, todo respeito. se der bobeira o Flamengo e o Palmeiras, o Cruzeiro é campeão. O Palmeiras só Aí tem- o coração estrelado fala mais alto. Aê! Ui! Grande abraço, Abraço. internauta. Até a Até a próxima. próxima.